Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Essa é a aula 2 de uma sequência de aulas de matemática do primeiro ano do ensino médio e nessa aula iremos tratar dos conjuntos numéricos. É a parte 1 da aula de conjuntos numéricos. Vamos falar do conjunto N, do conjunto Z e do conjunto Q. N são os naturais, Z os inteiros e Q os racionais. O conjunto dos naturais é o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e está ligado à ideia de contagem, à operação de contagem, contagem dos elementos de um conjunto. Aqui, note que incluímos o zero como um número natural, então quando aparecer essa notação para conjunto n asterisco, vai indicar o conjunto dos naturais não nulos, ok? Algumas características do conjunto dos números naturais. Todo número natural possui um sucessor. Isso quer dizer que, se nós representarmos por n um número natural, o seu sucessor será n mais 1. Exemplo, 30. 30 mais 1, 32. Zero não é sucessor de nenhum número natural. N é um conjunto infinito. Em N é sempre possível efetuar a adição e a multiplicação, ou seja, essas operações são fechadas em N. Isso quer dizer que, dados dois números naturais, a soma e o produto deles será um número natural. Exemplo, 2 mais 7 é igual a 9, que é um número natural. 2 vezes 7, 14, que também é um número natural. Então, somar e multiplicar números naturais resulta em um número natural. Mas, subtrair ou dividir nem sempre resulta no número natural. Então, aqui 7 menos 3 igual a 4 é natural. Já aqui 3 menos 7 igual a menos 4, que já sabemos que é assim, né? Não é natural. E, exemplo, para divisão, 10 dividido por 2 é 5, que é natural. 10 dividido por 3 não é natural. Beleza? Continuando, o próximo conjunto, aliás, as propriedades do conjuntos naturais são quais? Essas que estão aqui. Essas duas primeiras chamamos de elemento neutro. Então, 0 é o elemento neutro da adição, 0 mais um número natural é igual ao mesmo número natural, não altera o resultado. E o 1 é o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes qualquer número natural é qualquer número natural dado. Essas duas propriedades nós chamamos de comutativa. Isso quer dizer que a ordem das parcelas não altera a soma e a ordem dos fatores não altera o produto. Essa propriedade aqui é a propriedade muito utilizada, chamada propriedade distributiva. Distributiva da multiplicação em relação à soma. Então a gente faz assim, ó, A vezes B mais C vai ser igual a A vezes B mais A vezes C. Essas duas aqui são chamadas propriedades associativas. Se quisermos multiplicar os dois primeiros fatores e depois multiplicar o resultado com o terceiro fator, o resultado não vai se alterar se fizermos a multiplicação dos dois últimos com o primeiro depois. E se quisermos somar as duas primeiras parcelas com a última parcela, o resultado não se altera se a gente somar as duas últimas com a primeira. Beleza? O conjunto dos números inteiros, indicado pela letra Z. O conjunto dos naturais ele serve para estar associado à ideia de contagem. Só que, muitas situações, ele não dá conta, e daí houve a necessidade de ampliar o conjunto, acrescentando novos números, né? Que são os números menos 3, menos 2, menos 1, menos 4, são os números negativos, que representam quantidades negativas. Vou dar um exemplo aqui para vocês, básico mesmo, de uma situação em que resulta no número negativo. Nós temos R$ 150 e precisamos gastar
210. Então, nesse caso, 150 menos 210 não é um número natural, mas é um número inteiro, porque criou-se esse conjunto para atender a necessidade de representar quantidades negativas. Então, 150 menos 210 é menos 60. Uma outra situação que podemos considerar é, vamos supor que a gente tenha uma montanha aqui, ao nível do mar zero, o nível do mar a gente vai dividir por zero, tudo que tiver acima do nível do mar é altitude positiva e abaixo negativo. Exemplo, um objeto que está aqui a 1000 metros acima do nível do mar, a posição dele será representada por mais 1000. Algum ser vivo que estiver aqui a 400 metros abaixo do nível do mar, a posição dele será indicada por menos 400 metros. Uma coisa importante para saber, não é necessário decorar logo de cara, é o seguinte: Z asterisco é o conjunto dos inteiros não nulos. Z menos é o conjunto dos inteiros não positivos. Então é 0, menos 1, menos 2, menos 3. Z menos asterisco é o conjunto dos inteiros negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Beleza? Z mais é o conjunto dos inteiros não negativos. 0, 1. E Z mais asterisco é o conjunto dos inteiros positivos. Notem que Z mais representa o conjunto N, porque é 0, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Quais são as propriedades do conjunto dos números inteiros, ou seja, a propriedade dos números inteiros? São as mesmas propriedades apresentadas em N, incluindo a seguinte propriedade: é o simétrico do número inteiro. Então, se eu tenho um número inteiro A, o simétrico será representado por menos A e a soma deles é igual a zero. Na reta dos números inteiros, 0 é a origem, a direita é mais. Se tivermos um número qualquer à direita aqui, mais 6, por exemplo, menos 6 está à mesma distância do zero, e esses dois números são simétricos em relação à origem. Estão à mesma distância em relação à origem, ou seja, menos 6 mais 6 dá zero. Conjunto dos números racionais é o conjunto que representa todas as frações positivas, negativas e o zero do tipo A sobre B, em que A é um número inteiro e B é um número inteiro não nulo. E esse conjunto está associado à ideia de medição, porque para medir segmentos de reta, por exemplo, nós precisamos comparar esse segmento de reta com um segmento de reta padrão utilizado como unidade de medida. Então, exemplo, suponhamos que queiramos medir um segmento, o segmento AB aqui indicado. Como que se faz para medir? Medir nada mais é do que comparar com um outro segmento, comparar um segmento dado com outro segmento tomado como unidade padrão, U. Então, quantos U's cabem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, a medida do segmento AB é igual a 5U, ok? Notem que 5 é um número natural. Beleza, mas será que isso sempre acontece? Sabemos que não, né? Consideremos um novo segmento aqui, ó, CD. E vamos utilizar essa unidade aqui, U, para medir CD. Então, ó, U vai ficar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bota aqui, não ficou 8, tá? 8. Fazer de conta que vamos
Vamos fazer de conta que é do mesmo tamanho, né? Claro. Então a medida do segmento CD é 8U. Então, ó, U. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Considerar aqui 8. E esse pedacinho aqui que não é U, menor do que U. Vou chamar esse pedacinho de V. Então, a medida do segmento CD vai ser 8U mais V. O que devemos fazer para tornar essa medição aqui mais precisa? Então, notem que o conjunto dos naturais não dão conta aqui para resolver esse problema de medir, ok? Então a gente faz o seguinte, ó. Vamos considerar um outro segmento, W, que caiba um número exato de vezes aqui, em U. E esse W também caiba um número exato de vezes em CD. Beleza? Vamos lá então. Aqui a gente escolhe o tamanho que a gente quer para tentar medir aqui, ok? Com maior precisão. Eu vou subdividir U em 4 partes. Cada parte dessa vai ser um W. Ou seja, U é igual a 4W. Logo, W é 1/4 de U. E aqui nós já temos a medida CD igual a 8U mais esse pedaço V. Então agora a gente vai utilizar o W aqui, que é menor do que U, né? V é menor do que U. W também é menor do que U. E W é menor do que V. Quantos Ws cabem aqui em V? Vou dar um zoom aqui. Isso. Claro que no meu desenho aqui está parecendo ser maior, mas faça de conta então que esse W é bem pequenininho aqui, beleza? Então, quantos Ws cabem aqui? Vamos considerar que aqui caibam 2 Ws. Aí a gente resolveu o nosso problema. Por quê? Porque a medida de CD então será 8U mais V. Mas só que V são quantos Ws? 2 Ws, certo? Ou seja, 8U, cada U são 4 Ws, certo? Como temos 8U, temos 8 vezes 4W. E o V são 2 Ws. Ou seja, 32 Ws mais 2 Ws. Ou seja, 34W. Só que W é 1/4 de U. Ou seja, 34 vezes 1/4, que vai dar 34 quartos. Bom, 34 quartos de U. Vejam que a gente, a princípio, tentou medir CD utilizando a unidade U de medida, unidade padrão, e verificamos que U não cabia um número exato de vezes aqui. Subdividimos U para verificar se cabe um número exato de vezes o novo segmento. Então, a gente diz que o segmento CD e U são segmentos comensuráveis. Isso quer dizer que... O que quer dizer? O que significa dizer que dois segmentos são comensuráveis? Significa entender esse processo todo aqui. Quando a gente encontra um outro segmento W que cabe um número exato de vezes em U, e que W cabe um número exato de vezes em U, porque U é igual a 4W. E CD, vejam, CD também contém um número exato de vezes aqui, ó, W. Então, quando a gente encontra um segmento W capaz de caber um número exato de vezes em U, que era a unidade anterior de medida que havíamos escolhido, e que também cabe um número exato de vezes em CD, a gente diz que CD e U são segmentos comensuráveis, beleza? Então é isso, pessoal, para ilustrar a necessidade do conjunto dos números racionais, ou seja, o conjunto de todas as frações.
Beleza? Quais são as propriedades, então, do conjunto dos números racionais? As mesmas propriedades apresentadas em Z e mais essa propriedade aqui, que é a chamada propriedade do inverso, ou inverso. Então, dado um número racional A, qual é o inverso do número racional A? A elevado a menos 1. Veremos que A elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre A. Então, se a gente resolver escrever o número racional da forma fracionária, A sobre B, o inverso será B sobre A. Exemplo, 2 e 1 meio. 2 vezes 1 meio vai dar 1. 3 quintos e 5 terços. 3 quintos vezes 5 terços vai dar 1. Então, esses números são inversos um do outro, ok? Prosseguindo, temos o seguinte. Todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Gravem isso, pessoal. Importantíssimo. É assim que demonstramos quando se um número é racional, ok? Então vamos dar um exemplo aqui. Sabemos que 5 é um número natural, beleza? 5 é natural. 5 também é um número o quê? Inteiro. 5 é racional? É racional. Por quê? Porque se você consegue escrever um número na forma de fração, esse número será um número racional. Bom, então aqui teremos como exemplo 10 sobre 2, 5 sobre 1. Podemos escrever o que quisermos aqui, né, como frações equivalentes para gerar o 5. Então, ó, 5 está escrito na forma de fração, então é um número racional. Show? Continuando. Representação decimal de um número racional. Quando dividirmos o numerador pelo denominador, encontraremos a forma decimal do número racional, ou seja, da fração. Nesse caso, quando fizermos isso, teremos dois casos. Podemos ter dois casos, aliás, o decimal exato ou a dízima periódica. Exemplos: 0,25, 0,125, 0,3, menos 2,07. Então, são exemplos de números racionais, certo? Na forma decimal. São decimais exatos. Aqui colocaremos outros números na forma decimal, porém, que são ditos dízima periódicas. O que é uma dízima periódica? É um número decimal cuja representação após a vírgula possui algarismos que se repetem indefinidamente. Exemplo, 0,2222, 0,13, 13, 13, 0,2777, 25,32222. Então, ó, todos esses são dízimas periódicas. E a dízima periódica a gente pode reescrever ela de uma forma compacta da seguinte maneira: 0,2 barra. O período aqui tem uma casa só, um algarismo só. Aqui o período tem dois algarismos, então 0,13 barra. Aqui a gente tem uma parte que não é periódica e uma parte periódica. Então fica assim, 0,27 barra. Aqui temos a parte inteira, uma parte não periódica, ou antiperíodo, que a gente pode chamar assim. E aqui a gente tem a parte periódica, que nesse caso é uma casa só, 2 barra. Beleza? Observação. Como identificar, sem precisar dividir, se uma fração representa um número decimal exato ou uma dízima periódica? É o seguinte, dica: se o denominador contiver os fatores primos de 10, que são o 2 e o 5, ou o 2 ou o 5, aí teremos o número decimal exato. Se o denominador contiver algum fator diferente de 2 e 5, o resultado será sempre uma dízima periódica. Vejamos aqui, galera. Olha, exemplo: 3 dividido por 20. O resultado disso, sem precisar dividir, vai ser uma dízima periódica? Vocês podem dividir e comprovar se será ou não. Mas aqui já vamos olhar para a dica. Se o denominador contiver os fatores primos de 10
só 2, ou só 5, ou 2 e 5, e aí será um decimal exato. Vamos fatorar o 20 então. 20 fatorado é 4 vezes 5, que é 2 ao quadrado vezes 5. Então, como os fatores primos do 20 que está no denominador são apenas os números 2 e 5, os fatores 2 e 5, então isso aqui é um decimal exato. Agora, vamos colocar qualquer outro exemplo aqui. Vamos inventar um número aqui. 205 dividido por 30. 205 dividido por 30. Isso aqui é um número que vai resultar num decimal exato ou numa dízima periódica? Fatora o 3. 30. 30 é 6 vezes 5, não é mesmo? Que é 2 vezes 3 vezes 5. Olha, aqui apareceu um fator diferente de 2 e 5. Portanto, isso resultará numa dízima periódica. Ficou claro? Beleza, galera. Obtendo a fração geratriz do número decimal exato e da dízima periódica. Primeiro do decimal exato. Vamos considerar esses exemplos que estão aqui para facilitar a nossa vida. Como que transforma um número decimal exato numa fração? Só reescrever o número sem a vírgula, dividido por uma potência de 10, com a quantidade de zeros correspondente à quantidade de algarismos após a vírgula. Então, dois zeros, porque tem 2 algarismos após a vírgula. Exemplo, o 0,125, né? 125, o próximo que está aqui. 0,125. Será o quê? 125 dividido por 1000. Eu não vou simplificar não, pessoal, para ganhar tempo aqui. 0,3 vai ser 3 dividido por 10. Show? Menos 2,07 será menos 207 dividido por 100. Próximo tópico, fazer o mesmo, porém com as dízimas periódicas. Existem dízimas que são dízimas periódicas simples, que são aquelas que só possuem números que se repetem. Exemplo, 0,444, com reticências aqui, porque se não tiver reticência é um número decimal exato, certo, pessoal? A gente vai fazer assim, a maneira clássica. Chama essa dízima de x, essa vai ser a igualdade 1, e a gente conta a quantidade de casas que tem o período, uma casa, e multiplica por 10. Então o resultado aqui vai dar 10x. Quando a gente multiplica por 10, a gente anda uma casa para a direita, 4,444, ok? E isso aqui vai ser a igualdade 2. A gente vai pegar a igualdade 2 menos a igualdade 1. Então, membro a membro, primeiro membro, 10x menos x igual a 4 menos 0. E essa parte periódica some. A mágica aconteceu, certo? Então ficou 10x menos x, 9x igual a 4. X igual a 4 sobre 9. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui do lado. Então, vamos considerar essa dízima aqui, 0,51, 51, 51. Chamar isso aqui de igualdade 1, ok? Como o período tem duas casas, vamos multiplicar por 100. Então vai ficar 100x igual a 51,51, 51, ok? Essa vai ser a igualdade 2. A gente vai pegar a igualdade 2 menos a igualdade 1. Então vai ficar 100x menos x, 51 menos 0, 51. E a parte periódica, com um passo de mágica, some. Beleza? 99x igual a 51, x igual a 51 sobre 99. Então, quando a dízima periódica é simples, é fácil, não precisa fazer todo esse processo. O macete é, quando o período tiver uma casa, a gente reescreve o período do numerador e no denominador a quantidade de noves de acordo com o número de casas. Então, uma casa, um 9. E aqui, mesma coisa, 0,51, 51, 51 vai ser 51 sobre 99. Beleza, né? Dízima periódica composta. Vamos dar um exemplo aqui. 0,73232. Aí, a gente tem que tomar cuidado porque tem uma parte aqui que está atrapalhando a gente, que é o antiperíodo. Então, a gente vai também chamar essa igualdade de 1 e multiplicar por 10 primeiro para ultrapassar esse problema aqui que é um obstáculo inicial, vamos dizer assim. Então essa igualdade vai ser a igualdade
Eu vou chamar isso de x e fazer o mesmo processo. E como aqui a parte não periódica, esse antiperíodo aqui só tem uma casa, a gente multiplica primeiro por 10. Então vai ficar 10x igual a 7,32 reticências. Essa é a igualdade 2. Agora vamos pensar um pouco. Vamos subtrair agora, vai. 10x menos x seria 9x. 7 menos 0, 7. Agora o que acontece se a gente subtrair a parte decimal? 32, 32, 32. Olha só, menos 7, 32, 32. Não vai zerar. Então agora não é a hora de subtrair. Temos que fazer mais uma multiplicação. Olhando para o período. O período tem duas casas, então multiplicaremos por 100. Então vai ficar 1000x, porque 100 vezes 10 dá 1000. E aí a gente desloca a vírgula duas casas para a direita, 732,32. E essa vai ser a igualdade 3. Daí agora a gente vai subtrair as igualdades finais aqui, a 3 menos a 2. Vai ficar como? 1000x menos 10x igual a 732 menos 7. E aí a parte decimal, ó, essa parte aqui, decimal 32, 32, 32, menos 32, 32, 32, vai, como passo de mágica, sumir. E daí teremos 1000x, que é menos 10x, igual a 990x, igual a 732 menos 7, ou seja, 990... perdão. Deixa eu apagar aqui de novo. Vamos lá. Então teremos x igual a 732 menos 7, vai dar 700 e quanto? 725, né? Isso, 725 sobre 990. Perfeito, galera? Agora nota que apareceu o zero aqui. Ó. Por que apareceu esse zero? Esse zero é devido a essa parte não periódica que atrapalhava a gente no início, beleza? Então, ó, esse processo, para quem quiser fazer, é um pouquinho demorado, mas vou apresentar para vocês uma dica, um macete, vamos dizer assim, para a gente determinar a dízima periódica de maneira mais prática. Então é o seguinte, considere esse exemplo que está escrito aqui no quadrinho aqui. Vamos lá então. 3,2, 2, 15, 15, 15. Esse número pode ser escrito assim, 3,2, 15 barra, certo? Porque o período aqui tem duas casas, que é o 15. E o antiperíodo é 2, essa aqui é a parte inteira. Então, ó, inteira, antiperíodo e período. Então a gente vai fazer o seguinte, no numerador, olha para cá, ó, como se fosse aqui, tá vendo? Ó, tem uma subtração. Então a gente vai ter uma subtração também. Ó. No numerador a gente vai ter uma subtração, onde a primeira parte, o minuendo, né? Será um número formado pela parte inteira com o antiperíodo e o período. Então, 3.215. E a segunda parte, o subtraindo, vai ser parte inteira com o antiperíodo. Parte inteira é 3, o antiperíodo é 2. Então, é tudo que vem antes do período, mesmo a parte inteira. Então, 32. Dividido por um número formado por noves e zeros. A quantidade de noves é de acordo com o número de casas do período, e a quantidade de zeros é de acordo com o número de casas do antiperíodo. Então, o período tem duas casas, 2 noves. O antiperíodo tem uma casa, que é o 2, 1 zero. Então é isso, galera. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima semana. Não esqueçam de curtir e se inscrever no meu canal. Dá aquele joinha lá. Valeu, galera. Um abraço.